Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente milhares de profissionais da saúde. A possibilidade ou não de estender a carência do FIES durante a residência médica, questão recentemente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma decidiu que médicos residentes não têm direito à prorrogação da carência quando o prazo original já terminou e o contrato entrou na fase de amortização, mesmo que a residência seja uma especialidade considerada prioritária pelo Ministério da Saúde. A decisão reacende o debate sobre financiamento estudantil, políticas públicas de formação médica, segurança jurídica e os desafios enfrentados por profissionais recém-formados, especialmente aqueles que dedicam a formação às áreas essenciais para o SUS. E para entender melhor os fundamentos jurídicos dessa decisão, os impactos e o que ela representa para estudantes e residentes em todo o país, eu converso agora com o advogado especialista em direito administrativo, Emerson Caetano. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. É sempre um prazer estar participando de mais um debate de um tema, tratando de um tema importante que envolve um aspecto muito relevante, pelo menos para mim, que é a educação em nível superior, com repercussão muito grande na população como um todo, principalmente a população de mais baixa renda, que são os cursos de medicina, os residentes, os recém-formados. Então vamos adiante. Vamos lá, vamos começar então, doutor, explicando para quem nos ouve como que a jurisprudência, principalmente a do STJ, tem interpretado o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 10.260 em relação à extensão dessa carência do FIES para médicos residentes. Muito bem. Primeiro a gente pode fazer um pequeno contexto da situação fática, que é a situação do financiamento estudantil, chamado FIES. Então, quando o aluno faz a contratação, durante o curso, durante o prazo do curso, ele recebe lá o financiamento e vai pagando lá as despesas parcelas do seu curso universitário. Encerrado o curso, aí há um prazo contratado de carência para que ele comece a pagar as parcelas do financiamento que obteve ao longo de todo o seu curso. Quando a gente está tratando do curso de medicina, por exemplo, tem uma peculiaridade importante que é os estudantes, assim que concluem o curso, eles fazem provas, se submetem a provas, processos seletivos muito similares a concurso, para ingressar numa das vagas de residência nos mais diversos polos de residência, regulado lá pelo MEC, pelo Ministério da Saúde. Então, ele vai buscar, claro, a vaga, o processo seletivo para residência naquelas especialidades, naqueles polos que mais atraem a sua vocação, a sua área de busca de especialização e treinamento na área da medicina. Às vezes, ele não passa de imediato, ou seja, terminou o curso ontem e ele já passa na semana que vem no processo seletivo. Ora porque o processo seletivo não está aberto ainda, ora porque ele tem dificuldade. É muito concorrida essa seleção para medicina. E o fato é que atrasa a conclusão deste curso de residência, para que ele realmente possa trabalhar, ingressar no mercado de trabalho e poder se dedicar a essa área de profissional. Um detalhe importante é que no período da residência, praticamente ele está recebendo uma bolsa, às vezes nem recebe a bolsa que seja o suficiente para ele se sustentar e pagar o financiamento. E a residência ele trabalha de 90 a 126 horas por semana. Então daria para ele fazer, entre aspas, um bico ou uma outra atendimento no setor privado para poder arcar com isso. Feito esse contexto, o que o STJ tem entendido? Ele vem entendendo que o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 10.260, lá de 2001, deve ser interpretado com uma forma restritiva. De que maneira? Eles a concessão do benefício da carência estendida, ou seja, eu estender o prazo de carência para que este médico residente primeiro conclua a sua residência e depois comece a pagar, isso deve ser interpretado de forma restritiva. Por quê? Porque a suspensão das parcelas de amortização é um direito do médico só quando ele ingressa no programa de residência, mas pressupõe que o contrato de financiamento ainda esteja na fase de carência. Ou seja, se ele não ingressou na residência quando ainda estava no período de carência, ou seja, quando ele ainda não havia iniciado o pagamento da amortização deste empréstimo, então ele não vai ter o direito. Então este é um primeiro ponto que a gente pode partir daí sobre esse entendimento do STJ.
Ok. E quais precedentes das turmas de direito público aqui do STJ consolidaram o entendimento de que não é possível prorrogar aí a carência após o início dessa amortização? Muito bem. É mais importante que a gente falar em número de precedentes, a gente pensar o seguinte: houve um entendimento, um julgado, né, um RESP julgado lá na primeira turma do STJ, no sentido de que a concessão da carência estendida pressupõe que a fase, era esse entendimento, que a fase da carência do contrato esteja em curso ou ainda não tenha sido iniciada no momento do requerimento. Ou seja, ou ele pede a extensão do prazo de carência quando ainda não iniciou o prazo de carência, ou quando o prazo de carência ainda está em curso e ele vai e consegue entrar ou ainda não está na fase de conclusão da sua residência médica. Então, esses primeiros precedentes que tinham uma interpretação mais flexível. E aí, agora, julgados recentes, 2025, né, isso era lá 2024, 2025 vieram com esse entendimento mais restritivo que é o que eu mencionei agora há pouco. Doutor Emerson, e como que o tribunal tem tratado casos envolvendo especialidades médicas que são consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde dentro desse contexto jurídico? Bom, esse último precedente sobre a matéria, né, foi o recurso especial 2.187.526, julgado pelo STJ. Ele entende que não vai ter direito a essa extensão de período de carência naquelas condições que eu mencionei, ou seja, se o período ainda não tiver começado, o período de carência, ou se ele já tiver começado, mas ainda não tiver se encerrado, não vai ter essa extensão, ainda que a residência seja em uma daquelas especialidades que é considerada pelo Ministério da Saúde como prioritárias. Então, especialidades ligadas à saúde da mulher, como obstetrícia e ginecologia, ligadas à saúde básica. Então, ainda assim, a regra vai ser a mesma por esse entendimento mais recente, ou seja, uma interpretação ainda restritiva. Ou, em outras palavras, por se tratar de uma especialidade considerada especialidade prioritária para o Ministério da Saúde, não vai ter a flexibilização da extensão do período da carência fora dessas condições que o próprio STJ vem estabelecendo. Ok. E quais critérios jurídicos têm sido aplicados aí para definir quando a extensão da carência pode, de fato, ser concedida? Bom, basicamente, o STJ tem trabalhado com três critérios, e aqui é importante, três critérios cumulativos para a concessão dessa extensão de carência. O primeiro critério é que este universitário, este médico que se encontra na residência, que pleiteia a extensão da carência, ele tem que estar matriculado em um programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, se for alguma residência médica que é de um hospital particular, de uma rede particular, ainda que renomada, ainda que de alta qualidade, se não houver esse credenciamento e ele não estiver matriculado nesse programa, num programa dessa natureza, ele não vai ter o direito. Primeiro critério. Segundo critério que cumulativamente o STJ vem adotando, a especialidade médica ser definida como prioritária em ato do Ministério de Estado da Saúde. É um outro critério que tem sido levado em consideração. E o terceiro critério é o contrato de FIES ainda estar no período de carência. O que é esse período de carência? Tem o período em que, feita a contratação, o programa está pagando o curso para o aluno. Isso não é período de carência, esse é o período de benefício, na verdade. Concluído o curso, cerrado o período do curso ou rescindido o contrato por descumprimento de uma das partes, estabelece-se o período de carência, ou seja, um prazo durante o qual, mesmo tendo concluído o curso, este beneficiário do programa FIES não vai ter de começar a pagar as parcelas referentes ao montante que ele recebeu em financiamento. É a carência. Então, entendido isso, ele diz, olha, o contrato de FIES ele ainda deve estar no período de carência no momento da solicitação da extensão, somado aos outros dois requisitos já mencionados. Ok. E como que o tribunal tem fundamentado aí essa impossibilidade de suspender pagamentos quando o contrato já atingiu essa fase de amortização? Bom, aí é o seguinte, a jurisprudência do STJ, ela evoluiu para uma posição mais uniforme, claro, né? Tinha lá a primeira e a segunda turma, que são dois órgãos colegiados integrantes do STJ, órgãos fracionários, que vinham decidindo esse tema, né, esse assunto há algum tempo, e a hora tinha divergência entre uma e outra turma. Então, veio se encaminhando para a uniformização, e aí é o seguinte, as decisões mais antigas
entendiam que era possível, em determinadas circunstâncias, principalmente nesses cursos com a indicação do Ministério da Saúde como considerada especialidade prioritária, flexibilizar e conceder essa suspensão mesmo fora do período de carência, se o pedido tivesse sido feito fora desse período de carência. Agora não, agora já se encaminha para esse sentido, ou seja, eu preciso que o pedido seja feito durante o período de carência ou antes que se iniciou o período de carência e que eu preencha aqueles requisitos, comprovar que o requerente está matriculado em um programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e que, além disso, que seja essas prioridades, que são uma lista infindável de especialidades, que o Ministério da Saúde entende como de prioridade ou relevância para a saúde da população nacional. E de que maneira, doutor Emerson, a interpretação dessa jurisprudência busca harmonizar aí o texto da Lei 10.260 com os princípios da administração pública e também da segurança jurídica? Bom, um fato importante é que a administração, por ser regida constitucionalmente por ditos princípios básicos, são aqueles que estão lá no artigo 37, lá no caput, né, no enunciado principal do artigo, são os princípios da legalidade, da impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, um primeiro ponto é que a lei, na sua literalidade, estabelece esses critérios para obtenção do financiamento, para o período de carência e para a eventual extensão em situações peculiares. Um segundo ponto é que normas infralegais, ou seja, portarias lá do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, tentaram regulamentar determinados pontos, flexibilizando. O problema é que o STJ interpretou no seguinte sentido: esses atos infralegais, ou seja, apesar de serem normativos, eles estão numa hierarquia abaixo da lei. Qual lei estamos falando? A 10.260 de 2001, em especial o artigo 6º-B. Então, essas normas não poderiam criar flexibilizações, extensões ou restrições que não estivessem em harmonia e consonância com o texto da lei, que está um patamar acima. Então, nós temos a Constituição, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, a nossa lei maior. Nós temos as leis ordinárias e complementares, aprovadas pelo Congresso, e os atos normativos, eles são editados por órgãos como ministérios, como o decreto da presidência, como regulamentos em tribunais e assim por diante. São chamados atos normativos infralegais. Então, o primeiro ponto é que essa interpretação vai no sentido de não permitir que normas infralegais ou restringam ou ampliem esses direitos, porque senão contraria o princípio da legalidade. O outro detalhe é o princípio da impessoalidade, ou seja, eu não posso dar uma diferenciação favorecendo que não esteja prevista em lei para os estudantes de medicina em detrimento dos diversos outros cursos, engenharias, direito, psicologia, pedagogia, etc. Então esse é um outro ponto, ou seja, observar o princípio da impessoalidade, da igualdade, da isonomia. E um outro detalhe é a questão da eficiência. Eficiência é importante por quê? Porque esse mecanismo legal foi programado para que os alunos beneficiados pelo FIES tão logo concluam seus cursos, saiam do curso universitário, concluam seus cursos, cumprindo o período de carência, eles voltam a devolver o dinheiro, a pagar as prestações do financiamento, para que o fundo, o FIES, seja também abastecido para que novos estudantes tenham condições de pegar o financiamento. Se eu quebrar essa lógica fora dos parâmetros legais, eu vou desequilibrar essa equação financeira orçamentária que permite que o FIES sempre continue financiando novos alunos. Então, basicamente, essa interpretação busca harmonizar-se com esses princípios para que o mecanismo deste fundo de financiamento estudantil funcione adequadamente no decorrer dos vários anos. Ok, para a gente fechar essa conversa, doutor Emerson, e como que o tribunal analisa aí a atuação de instâncias ordinárias quando elas decidem pela extensão da carência em hipóteses que não estão previstas pela jurisprudência já consolidada? Bom, muito bem. Aí entra naquela questão que é a nova sistemática que veio com, não tão novo, Código de Processo Civil. Por quê? Porque a nova sistemática é de criar um sistema de precedentes, tanto pelas súmulas vinculantes, no caso Supremo, a STJ não tem súmula vinculante, e também os julgamentos feitos em casos repetitivos e os julgamentos feitos pelo sistemática da repercussão geral.
essas decisões fixadas neste patamar, que não é a totalidade da jurisprudência dos tribunais, é uma fração delas, mas definidos os temas, uniformizados os temas nessas condições, em súmula vinculante, em súmulas normais, em julgamentos repetitivos e também nas repercussões gerais, os demais tribunais deveriam observar essas orientações para que restrinja a recorribilidade sem qualquer perspectiva de ter um fruto, de ter êxito, porque quando chegasse no STJ, a matéria já estaria consolidada. Mas quando as cortes de origem tentam, de alguma forma, interpretar essas condições fáticas e não se submeter a isso, o Tribunal STJ, e assim como o Supremo, tem sido muito crítico no sentido de que as cortes de segundo grau, tanto nos estados como na Justiça Federal, devem se atentar mais para cumprir essas uniformizações que vêm ocorrendo, como no caso, para que não fique ocorrendo uma avalanche de recursos para o STJ de matérias que venham sendo uniformizadas e já estão consolidadas dentro do próprio STJ. Então essa é a perspectiva, cumprindo que é essa nova diretriz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do nosso Código de Processo Civil. Ok, doutor Emerson Caetano, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia e esses esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, uma boa orientação aí para os estudantes, especialmente estudantes de medicina, que estão beneficiados e buscando essa extensão em relação à sua carência do FIES. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.